Olá, meus queridos alunos. Professor Luiz Dantas, né? Vou gravar esse vídeo aqui para resolver os exercícios do capítulo 3, exercício que vai tratar sobre substâncias e misturas. Para caso alguém tenha alguma dúvida, consultar esses vídeos, né, que eu vou postando, para ir resolvendo as questões e assim ir aprendendo por meio, né, da resolução das questões. Então, a gente vai trabalhar nesse capítulo 3, as substâncias e misturas. Ok? Então, vamos trabalhar esse capítulo em forma de exercício. A videoaula com a explicação de cada parte, cada ponto do capítulo, né, eu coloquei lá na descrição do vídeo um link com a videoaula sobre o conceito, né, os conceitos sobre substâncias e misturas. Então, primeira questão. Os gráficos 1 e 2 esquematizados a seguir representam a variação de temperatura de dois sistemas distintos em função do tempo de aquecimento, mostrando as temperaturas que ocorrem as transições, verifique isso aqui, ó, transições de fase. Transições ou mudanças de fase. Então, um assunto que a gente trabalhou bastante, mudança de fases, mas vamos dar uma relembrada aqui. Então, a gente tem, né, a gente está trabalhando com 3 estados físicos bem definidos, que é o estado sólido, estado líquido e estado gasoso, ok? Então, a matéria em si, ela pode mudar de estado físico, sem deixar suas características químicas. Por exemplo, a água. A água ela pode sair do sólido para o líquido, mas ela não deixa de ser água. Por isso, isso é caracterizado como uma mudança física, um processo físico e não um processo químico. Quando ela, né, percorre através do aquecimento, ela transforma-se de estado do sólido para o líquido, esse processo é chamado de fusão. Do líquido para o gás, para o gasoso, esse processo é conhecido como evaporação. Esse processo, do líquido para o gás, esse processo é conhecido como evaporação. Ok? E o inverso, a matéria sai do estado gasoso e volta para o líquido através de um resfriamento. Então, nesse sentido aqui, você tem um aquecimento. E nesse sentido aqui, você tem o resfriamento. Vou botar aqui o sentido para você entender, ok? Então, quando a matéria sai do estado gasoso para o líquido, esse processo é chamado de condensação. Beleza. Quando sai do líquido para o sólido, esse processo aqui é conhecido como solidificação. Então, a chave, né, para essas mudanças de estado é a temperatura. Seja você aquecer, você aquece a água, né, aquece um cubo de gelo, se transforma em líquido, depois, se você continuar aquecendo, ele vai se transformar num gás. Professor, você deve estar perguntando, e se a matéria passar do sólido diretamente para o gasoso? Esse processo é conhecido como sublimação. E o sentido, né, indica o que é que você tem que fazer. Se for do sólido para o gasoso, você tem que aquecer para fazer esse processo, por exemplo, a naftalina. Se for do gasoso para o sólido, você tem que resfriar. É um processo que você tem que diminuir a temperatura. Por exemplo, a chuva de granizo, né, que é onde você tem uma precipitação na forma sólida. Ok? Vamos lá. Para analisar os gráficos, você tem que analisar os 3 estados que a gente está estudando. Então, você começa aqui no ponto
nesse ponto aqui. Nesse ponto, você tem a matéria totalmente no estado sólido. O que é que acontece? Percebam que a temperatura vai começar a aumentar, ou seja, você vai começar a aquecer esse sólido aqui. Quando chegar nesse ponto A aqui, né, ele vai começar a mudar de estado. Qual é o primeiro estado que ele vai mudar? Então, o primeiro estado, ele vai sair do sólido para o líquido. Então, aqui você tem a fusão. Quando chegar no ponto B aqui, essa fusão ela é totalmente completa, né? Então, aqui você tem apenas matéria no estado líquido. Ela vai continuar sendo aquecida. Quando chegar aqui no ponto C, você tem a transformação do líquido para o gás. Então, aqui no ponto C, você tem a evaporação ou ebulição, né? De acordo com o que aparece aí. A partir do ponto D aqui, você já tem apenas um estado físico bem definido, que é o estado gasoso, ou vapor, que é também bastante conhecido. Certo? Então, aqui, ó, no gráfico de diagrama de fases, né, você percebe muito bem onde é a fusão e percebe muito bem onde é a ebulição. Ok? E isso vai fazer toda a diferença na hora de você classificar esse gráfico. Já no gráfico 2 aqui, né, você tem, começando ó, basicamente do mesmo ponto. Então, você tem um sólido, certo? A temperatura T1, quando chega no ponto A, esse sólido começa a transformar-se num líquido. Então, você tem uma fusão. E perceba qual a diferença dessa fusão do gráfico 1 para a fusão do gráfico 2. A fusão do gráfico 1, o patamar, né, essa reta que indica que sai do ponto A para o ponto B, é uma reta que não é constante, ela é inclinada. Já no gráfico 2, ó, o patamar ele é constante. Então, significa dizer aqui que a temperatura de fusão do gráfico 2 é uma temperatura constante, certo? Quando chega no ponto B aqui, até o ponto C, você observa apenas um único estado. A partir do ponto C, você começa a ter a mudança de estado do líquido para o gás. E acima do ponto D, você só tem apenas matéria no estado gasoso ou no estado de vapor. Quando você tem aqui ó, a transformação do líquido para o gás, você tem aqui o ponto de ebulição. Percebam, ponto de fusão e o ponto de ebulição constantes. Tá? Observação. Muito importante. Quando você tem o ponto de ebulição e o ponto de fusão, os dois constantes, você tem o que a gente chama de substância. Certo? Substância, seja ela simples ou composta, mas você tem uma substância que é toda quimicamente igual entre si. Já que nesse primeiro gráfico que você não tem ponto nem de fusão nem de ebulição constante, você tem aqui o que a gente chama de mistura comum. E aqui uma substância. Sabendo disso, vamos resolver, né? Ele pede para analisar os gráficos. A partir da análise é correto afirmar. Para temperaturas inferiores a T1, cadê o T1 no gráfico? Tá bem aqui, ó. Essa primeira temperatura que chega no ponto A. Podem coexistir, né? Podem coexistir duas fases em ambos os sistemas. Se você olhar, ó, abaixo do ponto A, só vai existir o estado sólido. Então, não podem coexistir duas fases. Então, aqui está falso. Apenas uma única fase, que é o estado sólido. No sistema 2, existe uma fase sólida no ponto A, a temperatura T1. Enquanto que no ponto B, existe uma fase líquida à mesma temperatura. Foi isso que expliquei. Ó. Aqui na temperatura T1, o ponto A e o ponto B, né, representam a mesma temperatura. No ponto A você tem matéria no estado sólido, no ponto B você tem a matéria no estado líquido. Então o item 2 está verdadeiro. No sistema 2, gráfico 2,
só ocorre duas fases a temperaturas T1 e T2. Então, você percebe aqui a fase, né? Uma fase, outra fase. Só tem duas fases, duas temperaturas. Então, realmente, 4 está correto. 8. Representam as transições de fase que podem ocorrer em sistemas que contêm duas substâncias pelo menos. Quando ele fala pelo menos aqui, ele está limitando. A substância, ela pode ser uma substância simples. Pode ser uma substância simples, que tem um único elemento químico, né? Quando você tem a união de duas substâncias, você tem aqui uma mistura. No caso, o gráfico 1, sim, representa uma mistura. Já o gráfico 2, não. Representa uma substância. Então, aqui está falso. No ponto B, no ponto C e entre ambos, no sistema 2, existe uma única fase líquida. No ponto B, ó, no ponto C e entre ambos, entre o ponto B e C, você vai encontrar apenas uma única fase, que é a fase que a gente chama fase líquida. Então, está verdadeiro. Aquecimento do ponto B. Acima do ponto D, há uma única fase de vapor em aquecimento em ambos os sistemas. Acima do ponto D, ó, perceba, acima do ponto D, nessa curva aqui, acima do ponto D, há uma única fase de vapor em aquecimento. Exatamente. Em ambos os sistemas, acima do ponto B, você vai só encontrar a matéria no estado gasoso, no estado vapor. Verdadeiro. Então, os itens corretos são o item 2, o item 2, o item 4, o item 16 e o item 32. Beleza? Segunda questão. Os diagramas a seguir indicam a variação da temperatura em função do tempo para a mudança de estado de agregação dos materiais A, B, C e D. Indique se esses materiais são substâncias, misturas comuns, misturas eutéticas ou misturas azeotrópicas. Isto está ocorrendo aquecimento ou resfriamento. Beleza. Então vamos começar aqui. Vamos começar com o material A. Analisando o gráfico do material A. Você tem aqui, ó. Você percebe que a curva vai subindo, enquanto a curva vai subindo, no eixo aqui da temperatura, a temperatura vai aumentando, né? A temperatura tende a aumentar. Se a temperatura está aumentando, responda comigo. É um aquecimento ou um resfriamento? Exatamente, é um aquecimento. Beleza, se você tem um aquecimento, né, então você vai ter as mudanças de fase. Então aqui o sólido, né? Chega nesse ponto, a matéria passa do sólido para o líquido. Então esse ponto aqui é o ponto de fusão. A matéria passou para o líquido, continua sendo aquecida. Nesse intervalo aqui você tem a transição entre o líquido e o vapor. Então você tem aqui a ebulição, certo? E acima desse ponto você tem a matéria no estado vapor. Então você tem, ó, você tem aqui esse ponto, a fusão, e esse ponto aqui, a ebulição. Como é que a gente classifica isso? Como mistura ou substância? Então, como você não tem nenhum patamar desses constante, você vai classificar como mistura comum. Pode colocar a observação aí, ó. Nenhum patamar constante. Nem o ponto no intervalo da fusão, no intervalo da ebulição são constantes. Então aqui é uma mistura, né, que dá a ideia, né, que os pontos eles não são constantes. Material B, vamos analisar o material B. Analisando o material B. Então você tem aqui, ó, o ponto de partida que está
em cima do eixo da temperatura, você percebe com que o decorrer do tempo, ó, esse ponto ele vai caindo, significa dizer que a temperatura está diminuindo. Se a temperatura está diminuindo, você tem aqui o fenômeno do resfriamento. Ok. Então, você tem um fenômeno do resfriamento. Então, você tem aqui, ó, a matéria que está no estado de vapor, ela é resfriada, né? Ela vai ser resfriada, a temperatura vai diminuir. Chega bem aqui, ó. Ela vai passar do vapor para o líquido. Processo que a gente chama de condensação. Então, esse ponto aqui é o ponto de ebulição, né? Que é a passagem do líquido para o vapor. A gente sabe que é a condensação, mas vamos inferir que esse aqui é o ponto de ebulição. Poderia ser o inverso também. Ok? Ok. Então, a matéria continua sendo resfriada. Quando chega nesse patamar aqui, o que é que acontece? Ela passa do líquido para o sólido, chamado também de solidificação. Então, isso aqui é o ponto de fusão. Então, o que é que a gente pode perceber? A gente pode perceber que existem dois patamares constantes. Tanto a mudança do vapor para o líquido, quanto o líquido para o sólido. Então, você tem o que a gente chama de uma substância. Por que a gente tem uma substância? Porque a gente tem dois patamares constantes. Material C. Vamos analisar o gráfico do material C. Então, aqui você tem um gráfico, sai desse ponto até esse, então você percebe aqui uma redução da temperatura. Então, o material C está sofrendo um resfriamento. Ok. Então, vamos lá. Sofre esse resfriamento. Vamos indicar aqui, ó, a primeira transformação, o primeiro ponto. Esse ponto ele não é constante, certo? Então, aqui a gente tem um ponto de ebulição que não é constante. Já esse outro ponto aqui, ó, perceba que ele é constante. A reta ela fica totalmente na horizontal, indicando que o patamar é constante. Então, aqui é o ponto de fusão. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma mistura. Agora, é uma mistura eutética ou uma mistura azeotrópica? É uma mistura, pessoal, eutética. Por quê? Porque na mistura eutética você tem um ponto de fusão constante. Apenas o ponto de fusão constante. E o material D, para encerrar, então você tem aqui, ó, o mesmo princípio, que a temperatura vai diminuir, então vai sofrer um resfriamento. Beleza. Então você tem aqui também, ó, um patamar constante, perceba, ó, totalmente na horizontal, indicando uma única temperatura. Então você tem aqui que o ponto de ebulição é constante. Então esse tipo de mistura é mistura azeotrópica. Por quê? Pelo fato do ponto de ebulição ser constante. Ok? Ok. Então, todo mundo entendeu? Não entendeu? Manda as mensagens aí nos comentários de alguma dúvida que eu respondo. Terceira questão. Qual a alternativa em que só aparecem misturas? Só aparecem misturas. Então, vamos lá. Alternativa A. O grafite é uma mistura? Então, vamos lá. O grafite, analisar. Pessoal, o grafite nada mais é do que carbono quando ele atinge uma configuração grafite, né? Um arranjo molecular, que é um arranjo muito frágil, que ele fica nesse formato grafite. Então, o grafite, ele não é uma mistura, ele é uma substância, no caso aqui, uma substância simples, só tem apenas um único elemento químico. B, o ferro.
Mesmo princípio. O ferro, uma substância simples, só tem um único elemento químico, que é o ferro. O enxofre também, o mercúrio também, certo? Então, item B não pode ser. Item C. Realmente a areia é uma mistura. Então, as misturas. Então, a areia é uma mistura. Porque é a união de duas ou mais substâncias. Você tem a união de dois ou mais minerais. Tá certo? Aí o segundo, açúcar. Já o açúcar, pessoal. O açúcar, que é a sacarose, que é o C12, H22O11, ele nada mais é do que uma substância. O açúcar sozinho é uma substância. Uma substância é composta porque tem mais de um elemento químico, certo? Por que ela é uma substância? Porque ela é quimicamente igual entre si. Então, o açúcar é considerado uma substância e não uma mistura. Então, cancela o açúcar aqui. Item D. Vinagre. Vinagre é uma mistura. Por quê, professor? Porque o vinagre, a sua composição é a água mais o ácido acético. Vinagre é ácido, certo? O ácido acético. Então, a união de duas substâncias transforma numa mistura. Ok, o vinagre é. O álcool absoluto. O álcool absoluto ele já não vai ser. Se é álcool absoluto, ele não vai ter água. Então, é somente álcool. Então, ele não é uma mistura. Só sobrou o item E. Vamos garantir que o item E seja a nossa resposta. Então, ar, mistura de vários gases, né? Vamos ver, o ar atmosférico, mistura de nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. Então, a mistura de várias substâncias, certo? Então, o ar, ok. O granito. O granito também é uma mistura. Como assim, professor? Você observa, olhando para o granito, você vai ver várias cores. Cada cor representa um material diferente. Uma cor vai representar o quartzo, outra cor vai representar um feldspato, que é um tipo de mineral, e a outra cor vai representar a mica. Então você percebe três cores que identifica três materiais diferentes. Então é uma mistura. O vinagre, como já disse, também é uma mistura. E a água sanitária. A água sanitária é a mistura de água, todo mundo sabe, mais cloro. Água sanitária, né? Como ele fala, se é sem cloro ou com cloro, água sanitária. Basicamente a mistura de água mais cloro. Então o item certo é o item E. Seguindo. O rótulo de uma garrafa mineral está reproduzindo. Quarta questão a seguir. Composição química potável. Então você tem sulfato de cálcio. Então você tem água mais sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio mais bicarbonato de cálcio. A união de tudo isso aqui vai dar a água mineral. Certo? Quando você vai tomar água mineral, você visualiza quantas fases? A água mineral é límpida, né? Transparente, né? Só tem uma única fase. Será que é uma substância ou uma mistura? Você vai perceber que é uma mistura, né? Porque tem água, tem sulfato de cálcio, que é uma substância, e tem o bicarbonato de cálcio, que é outra substância. Então tem a união de três substâncias. Então o produto aqui é uma mistura. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Mistura homogênea, porque você visualiza apenas uma única característica, uma única aparência. Então você olha para uma água mineral e ela tem uma única aparência, né? Você não percebe sulfato de cálcio nem bicarbonato de cálcio que estejam, né, solubilizados naquela água. Então ela é uma mistura homogênea. Quinta questão. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneo ou heterogêneo. Então, fases, que são fases? São a porção
uma porção, né, de uma substância que você consegue visualizar. Uma porção de uma substância, é uma aparência. As alternativas correlacionam adequadamente o sistema em sua classificação, exceto água de coco. Então você consegue observar aqui a água, que tem uma aparência, né, e o coco, que é partículas em suspensão. Então ele está dizendo que o sistema aqui é heterogêneo. Então tá certo. Então ele quer a alternativa errada. Laranjado, o sistema heterogêneo. Você vai identificar a água mais as partículas da laranja. Elas ficam em suspensão. Então você consegue observar as duas substâncias. Tá correto. O leite homogêneo. Então todo mundo erra essa questão porque vai visualizar o leite, né? O leite aqui, ele tem uma única aparência, né? Ele é branco. Só que se você visualizar de forma científica, você vai ver partículas que não se dissolvem no leite, que são as gorduras. Você vai visualizar essas partículas que ela fica, ó, no leite. Essas partículas são de cores amareladas, que é a nossa famosa gordura. Então o leite não pode ser homogêneo, porque você consegue visualizar duas aparências, duas porções de substâncias diferentes. Então o leite, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Então, como ele quer a resposta errada, a gente tem C. É a nossa resposta correta. Ok, pessoal? Vamos só terminar aqui, ó. Poeira do ar. Poeira no ar, heterogêneo, que é a mistura de vários gases. Água do mar filtrada. Depois que você filtra, né? Você tem uma característica homogênea. Beleza? Beleza, então tá certo, tá certo. Até mais, próximo vídeo. Vou resolver da questão 6 à questão 10.